Senhor, todos irmãs, podem tomar os vossos lugares. Para mim é um grande prazer poder estar aqui. É a primeira vez que penso que estou aqui, pelo menos a falar, acho que sim, é a primeira vez. E para mim é um grande privilégio poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Não sei bem o que é que os irmãos estão, ou as irmãs neste caso, estão à espera de Deus, mas o recado de Deus, e quando Deus fala pela sua palavra, o recado é simples, é assertivo e é eficaz, quando nós a entendemos e quando nós aceitamos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Talvez eu não me vá alongar muito, talvez não vá compartilhar muitas coisas, porque a palavra fala por si mesma, e quando nós deixamos que a palavra de Deus fale ao nosso coração, então nós compreendemos, entendemos e percebemos realmente aquilo que Deus quer de cada um de nós. E quando a irmã Nélia deu-me o tema, dar fruto, ou dai fruto, que é o que diz no cartaz, eu estava dizendo: Deus, dar fruto, como é que eu vou mostrar a necessidade de nós produzirmos, a necessidade de nós avançarmos como igreja, a necessidade como nós devemos proclamar aquilo que Deus tem. E realmente há duas perspectivas na Bíblia acerca do dar fruto, não é? Nós vimos lá em Gálatas o fruto do Espírito Santo de Deus, mas vimos também a necessidade de nós próprios produzirmos fruto, ou gerarmos vida, ou darmos vida que temos recebido e gerar filhos para aqueles, ou fazer acrescentar à Igreja de Deus aqueles que Deus tem para salvar. E de facto foi neste perceber aquilo que Deus tinha para dizer, ou tinha para revelar nesta manhã. Deus levou-me a primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, e antes de lá chegarmos, e peço já às irmãs para abrirem a palavra de Deus, Deus fala-nos da necessidade de nós sermos não inativas, mas ativas na obra de Deus e sermos frutíferas naquilo que Deus tem para cada um de nós. E quando a nossa irmã Isabel estava partilhando a palavra de Deus, era o texto base que eu também tinha para falar, e por isso não vou voltar a ler, simplesmente o versículo número 4, noutra tradução, que diz: um ramo não pode dar fruto por si só. Ou seja, a palavra de Deus não nos compara a fruto. A palavra de Deus não diz: tu és um fruto. A palavra de Deus declara que cada uma de nós somos ramos. A palavra de Deus compara-nos a ramos. Então o que é isto? Dar fruto. Dar fruto é o resultado de o meu ramo, estar ligado à videira. Então, para eu dar fruto, para eu gerar fruto, ou para eu gerar vida, eu preciso receber a vida que há na videira. E quando nós pensamos dar fruto, pensamos que é alguma coisa que nós temos que ser, que nós temos que dar. Não! Em primeiro lugar, nós precisamos de entender que cada um de nós é ramo. Que cada um de nós precisa estar ligado àquilo que é a vida. Precisamos estar ligados à palavra de Deus. Precisamos estar ligados ao Espírito Santo de Deus. Quanto mais ligado ao Espírito Santo de Deus eu estiver, quanto mais ligado à palavra de Deus eu estiver, mais vida eu vou ter, logo mais fruto eu vou dar. Porque aquilo que Deus espera é que eu não seja fruto. Aquilo que Deus espera é que eu seja um ramo que vive ligado a Ele. E quando a palavra de Deus nos fala lá em Ezequiel, capítulo 47, na medida que eu entrar nas águas do Espírito, na medida que eu me deixar guiar pela palavra de Deus, na medida que eu me deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, na medida que eu deixar que a vida de Deus abunde sobre a minha vida, mais eu vou produzir. E lá em Ezequiel a palavra de Deus é clara, que diz que o fruto que surgirá da minha ligação com Deus, o fruto que surgirá da minha ligação de Deus será remédio para os outros, será alimento para os outros, Porque a Bíblia é clara, a Bíblia diz, é tão clara, Ezequiel 47, verso 12 diz que o fruto que cresce em mim
serve para alimento dos outros. Ou seja, o fruto que vai surgir na minha vida, a vida que vai surgir na minha vida, não é para me satisfazer a mim própria, mas é para alimentar a vida dos outros. E a vida que nós recebemos de Cristo é para dar aos outros. E na medida que eu der aos outros, que eu saciar os outros, que eu alimentar os outros, que eu satisfizer os outros, mais vida eu vou alcançar. Mais vida eu vou ter, mais Espírito de Deus eu vou adquirir, porque o Espírito Santo de Deus não é um troféu que ganhamos, o Espírito Santo de Deus não é algo para nos satisfazer a nós próprios, o Espírito Santo de Deus não é para usufruirmos para nós, o Espírito Santo de Deus é para convencer do pecado, o Espírito Santo de Deus é para dar vida, o Espírito Santo de Deus é para convencer, é para tratar, é para sarar, é para se mover. E então eu não preciso disso em mim, eu preciso é que a vida de Deus esteja em mim para que eu possa produzir na vida dos outros. E o fruto serve não para satisfazer a minha vida, serve para eu satisfazer a vida dos outros. E na medida que eu me deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, mais alimento eu vou ser para os outros. Mais vida eu vou gerar. Mais solução eu vou gerar. E a palavra de Deus diz lá em Ezequiel que a minha própria folha, porque o ramo também tem folhas. O ramo dá fruto, mas o ramo tem folhas. E em Ezequiel ele diz que o meu fruto, o fruto que crescerá no ramo que é a minha vida, servirá de alimento e a folha que existe em mim será de remédio para a vida dos outros. Vejam que aquilo que Deus espera é que nós, cada uma de nós, esteja simplesmente ligados à palavra de Deus. Esteja simplesmente ligados ao Espírito Santo de Deus. Para quê? Para mim? Não, para gerar aos outros. Para dar de alimento aos outros. Para satisfazer os outros. E na medida que eu deixar de olhar para mim mesma e perceber que a minha vida só tem utilidade quando serve os outros, mais vida, mais Espírito Santo de Deus, mais unção de Deus, mais avivamento eu vou alcançar. Porque a nossa vida não é para usufruto de nós mesmos. Sabem, muitas vezes nós deixamos de produzir. Muitas vezes nós deixamos de usufruir aquilo que Deus tem porque começamos a olhar para a nossa necessidade. Deus, eu necessito. Deus, eu anseio. Deus, tu conheces o meu problema. Deus, tu conheces a minha necessidade. Deus, tu conheces aquilo que invade o meu coração. Deus, tu conheces a minha enfermidade. Deus, tu conheces aquilo que está ao meu derredor. Deus, tu conheces as circunstâncias que estão em volta de mim. E Deus, às vezes, Deus é engraçado. Deus, às vezes, eu sei disso. E nós teimamos com Deus, e em vez de mergulhar naquilo que Deus tem, pensamos em nós. E muitas vezes não alcançamos aquilo que Deus tem, porque nos centramos em nós mesmos. Mas aquilo que Deus diz nesta manhã é: centra-te naquilo que é de Deus. Centra-te naquilo que é a vontade de Deus. Centra-te naquilo que é e aquilo que vem de mim, para que tu possas dar. Porque na medida que eu dou, é a medida que Deus vai me dar. Na medida que eu entrego, é a medida que Deus vai saciar. Na medida que a minha vida será de remédio, é a medida que Deus irá sarar. Na medida que eu der na vida dos outros, é a medida que Deus vai suprir a minha. Sabem porquê? Porque antes de eu dar a vida, eu recebo a vida. Por isso, irmão, não te preocupes em dar. Dá aquilo que tens recebido, porque a vida de Deus está sobre cada um de nós. Este é o desejo de Deus. E Pedro, ele é claro quando diz lá em 2ª carta de Pedro, e vou simplesmente ler o versículo número 8.
E depois os irmãos podem ler o contexto destes versos. Mas diz assim o versículo 8: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, a necessidade que Pedro está dizendo de nós nos aumentarmos ou de nós nos saciarmos naquilo que é de Deus, na palavra de Deus, no Espírito Santo de Deus, olharmos para aquilo que vem de Deus, aumentando as promessas, aumentando a vida de Deus em nós, na medida que Deus cresce em nós, fazem que não sejais inativos. Outras traduções dizem ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Deus deseja para cada um de nós é que não sejamos inativos nem infrutíferos. Muitas vezes sentimos-nos inativos. Outra tradução diz ociosos, sem ocupação, como aqueles que não fazem nada, sem atividades, parados, inertes. E quantas vezes nos sentimos a mais? E quantas vezes nos sentimos sem ocupação? E quantas vezes nos sentimos que é que eu estou aqui a fazer? E isto é obra do inimigo. Porque Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. E na medida que eu me tornar inativo, é a medida que Deus se irá usar para eu deixar de compartilhar aquilo que Deus tem dado. E na medida que eu me tornar inativo, será a medida que eu já não, ou será sinal que eu já não estou a produzir vida. Nem estou a receber vida. Irmãos, não te sintas inativo. Este não é o propósito de Deus. Como é que Pedro, ele diz, como é que tu não te podes sentir inativo? Quando tu estiveres agarrado àquilo que é de Deus. Na medida que eu me agarro àquilo que é de Deus, na medida que eu agarro àquilo que vem de Deus, é a medida de eu gerar vida na vida dos outros. Podemos ver vários exemplos na palavra de Deus. Barzilai, no segundo livro de Samuel, capítulo 19, verso 31, verso 37. Um homem de ferro, um homem chamado homem de metal, o homem que seguia e ajudava Davi a enfrentar as lutas, as batalhas. Porém, ele viu-se com 80 anos e disse, chega! Prefiro olhar para as minhas circunstâncias, para as minhas limitações. Eu sei que já não sou capaz. Eu sei que já não tenho idade. Eu sei que já não tenho a força que devia ter. Eu sei que fiquei sem atividade ou possibilidade de alguma atividade. E às vezes olhamos para a nossa idade, olhamos para as nossas limitações, olhamos para a nossa incapacidade, olhamos para aquilo que somos, olhamos para as circunstâncias em que estamos a viver. E muitas vezes dizemos como Barzilai disse a Davi, eu não quero ir. E nos sentimos inativos. E nos tornamos inativos. E nos tornamos sem força, sem garra, porque deixamos de acreditar que Deus está connosco. Irmãos, se tu ainda estás aqui, é porque Deus continua a ter um propósito para a tua vida. Se tu estás aqui, é porque Deus ainda tem um plano para a tua vida. Independentemente da idade, independentemente da circunstância, independentemente de tudo. Deus tem um plano e tem um propósito para cada um de nós. Não te sintas inativo na obra de Deus. Não te sintas incapaz na obra de Deus. Não te sintas a mais na obra de Deus. Tu és valiosa, tu és importante. Deus te escolheu, Deus te elegeu para que tu possas viver de acordo com aquilo que Deus tem dado, para que tu possas ser ativa na obra de Deus, possas ter uma intervenção na sociedade. Tu tens valor nesta sociedade. O nosso valor não é
medido pelo salário que ganhamos. O nosso valor não é medido por aquilo que os outros nos dizem. O nosso valor não é medido de acordo com a posição que nós ocupamos. O nosso valor é medido por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Este é o nosso valor. O nosso valor é o sangue de Jesus Cristo. Por isso, irmã, tu tens valor na obra de Deus. Não te tornes inativo. Não te sintas a mais. Deus tem um plano para a tua vida. Mas lá ele disse, eu estou incapaz de ir. Eu estou incapaz de avançar. Eu estou incapaz. A minha idade já não permite. Não penses naquilo que está à tua volta, nas circunstâncias que estão à tua volta. Pensa no Deus que te tem dado vida. Onde tu chegas, eu não chego. Com quem tu falas, eu não falo. Deus te quer usar. Vejam outro exemplo, Elias, um grande homem de Deus. Um homem que fez sinais, prodígios, maravilhas, revelou, exaltou, engrandeceu o nome de Deus. Porém, uma mulher fez com que ele desejasse a morte. Uma mulher fez com que o medo abatesse sobre a sua vida. E muitas vezes deixamos que o medo e as circunstâncias do medo abatam a nossa vida. E deixamos que o diabo roube o propósito de Deus, roube a visão de Deus, roube o plano de Deus, roube o propósito que Deus tem para nós, porque ficamos com medo. Sentimos-nos incapazes, sentimos que nada somos, sentimos que não sabemos falar, que não temos tanta capacidade, que não conhecemos tanto a Bíblia assim, então não sabemos como falar ou como dizer. Mas Deus não espera por aquilo que tu sabes. Deus espera é que tu vivas cheio do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que convence. Porque é o Espírito Santo de Deus que trabalha. Porque é o Espírito Santo de Deus que se move. Porque é o Espírito Santo de Deus que trabalha na vida dos outros. Nós, simplesmente, somos ramos. Ramos que precisam da vida de Deus. Ramos que precisam do Espírito Santo de Deus. Ramos que falam a voz de Deus. E é isto que Deus espera de cada um de nós. Possamos ser como Josué. Josué capítulo 14, verso 6 até o verso número 11. Eu não vou ler tudo, ou não vou ler. Os irmãos podem ler em casa. Preferiu olhar para aquele que tinha prometido. Josué foi um dos espias. E ele estava esperando pela terra. E a palavra de Deus que ele diz que ele esperou durante 45 anos por aquilo que Deus tinha prometido. Eu não sei aquilo que Deus tem prometido. Eu não sei aquilo que Deus tem falado. Eu não sei aquilo que Deus tem revelado ao teu coração. Mas uma coisa eu sei, assim como Josué esperou em Deus, eu quero esperar em Deus. Mas durante esta espera, ele não deixou de produzir vida de Deus. Por isso é que a palavra de Deus diz que passados estes 45 anos, ele alcançou a promessa de Deus como se fosse naquele mesmo dia que Deus tivesse prometido. Porque ele esperou sempre em Deus. E por isso Pedro ele diz, deixem que estas coisas, o fluir da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, das promessas de Deus, de tudo aquilo que Deus tem dado, aumente em vós, a palavra aumente, o Espírito aumente, para que não te tornes inativo nem infrutífero. A inatividade rouba-nos tudo aquilo que Deus nos tem dado. A inatividade rouba-nos tudo aquilo que Deus tem prometido. A inatividade rouba-nos tudo aquilo que até que já alcançamos em Deus. Porque quantos de nós já viu sinais, prodígios, maravilhas acontecer?
E às vezes olhamos e Deus, parece que onde é que tu andas? Porque a inatividade, a nossa falta de ação, muitas vezes até rouba aquilo que Deus nos tem dado. E quem é que fez esses sinais? Quem fez esses prodígios? Quem fez essas maravilhas? Deus. E Deus não é o mesmo? A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Porquê é que Deus fazia e não faz hoje? Não é uma questão de Deus. É uma questão dos ramos que não estão. Porque Deus usou homens e Deus usou mulheres e Deus quer continuar a usar homens e mulheres para que a obra de Deus continue a crescer. A palavra de Deus diz que Deus irá diante de nós, que Deus será nosso cooperador. Na medida que eu falo, na medida que eu ajo, na medida que eu entrego, na medida que eu saro, na medida que eu dou a palavra em fé, eu vou alcançar aquilo que Deus diz. E aquilo que Deus diz é que sinais, prodígios e maravilhas irão acontecer. Eu quero voltar a ver coxos a serem curados. Eu quero voltar a ver pessoas a virem de cadeira de rodas e serem curadas. É isso que a minha história de pentecostal me ensina, me diz, me declara. E nós não somos hoje pentecostais. Não temos nós o mesmo espírito. Temos. Mas começamos a nos preocupar connosco mesmo, com a nossa própria necessidade, com a nossa própria estrutura, em vez de pensarmos naquilo que vem de Deus. E deixamos de nos guiar pelas águas do Espírito e deixamos que o nosso fruto fosse para nós mesmos, em vez de ser alimento para a vida dos outros. E deixamos que a folha que é remédio nos cheirasse a nós, em vez de sarar a vida dos outros. Começamos a olhar para nós e, olhando para nós, nos tornamos inativos naquilo que Deus tem para nós. Mas Deus quer voltar a nos dar esta atividade no Espírito. Porque não tem a ver connosco. Não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com a nossa influência, não tem a ver com aquilo que somos, tem a ver com aquilo que Deus é. Eu estou na faculdade no segundo ano de Sociologia e eu compartilhei só com a minha irmã mais velha, a Lídia, e eu achei interessante, porque eu tenho professores que não são crentes, como é óbvio, e um dos professores que eu tive no semestre passado de Sociologia, eu tive a oportunidade de falar com aquele homem acerca do Evangelho. E ele pediu-me uma Bíblia. E eu dei-lhe uma Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia, começou a estudar e a meditar na Palavra de Deus. E neste segundo semestre eu já não o tenho como professor, mas de vez em quando nos encontramos nos corredores da faculdade. E ele um dia, há 2 semanas atrás, salvo erro, ele encontrou-me num dos corredores. E ele achou-me que eu estava um pouco abatida, e era um facto, estava passando um problema de saúde, e as coisas não estavam muito famosas, e eu estava um bocadinho em baixo. E a primeira coisa que ele me disse quando me viu foi: tu lembras-te do livro que tu me deste? Eu disse: lembro. Então agarra-te a ele. Ele não sabia o que eu estava a passar. Ele não sabia aquilo que eu estava a enfrentar. As únicas palavras de um descrente foi: agarra-te àquilo que tu me deste. E eu disse: obrigado, professor, porque eu estava mesmo à espera de uma palavra. E Deus utiliza pessoas que não têm uma vivência com Cristo, como não nos usar a nós. Nós é que deixamos que o medo invada. Nós deixamos que a nossa capacidade seja mais forte
do que aquilo que vem de Deus. Deixamos e nos tornamos inativos em vez de nos tornarmos ativos naquilo que Deus diz e naquilo que Deus tem. Ele virou-se para mim e disse-me: sabes, tu vais ter uma influência nesta sociedade que tu não imaginas. Eu disse: o que é que o professor está a dizer? Tu transmites vida. Eu estava dizendo: professor, aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho é Deus. E ele disse: eu já percebi que só em Deus. Irmãos, Deus nos escolheu para sermos transmissores desta vida. Às vezes não fazemos nada de especial, não dizemos nada de especial, porque eu estou ali para aprender, não estou ali para mostrar alguma coisa. Mas nas oportunidades, fala de Jesus. Porque é esta vida que os outros vão ver. Mesmo no meio da tua dificuldade, mesmo no meio da tua prova, mesmo nos hospitais, mesmo onde tu estás ou tens que ir, aí tu tens vida para dar. Porque tu és vida, tu és ramo. E só ligados a Cristo é que nós podemos ser produtivos. E Deus espera que cada um de nós seja ativo nas coisas de Deus. Outra coisa que o Pedro diz: não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Aquilo que Deus espera é que não sejas estéril. Que o teu fruto ou que o teu ramo não seja estéril. Como aquele que não dá fruto. Nós dizemos: mas eu até tenho a vida de Deus porque eu venho à igreja todos os dias. Eu até venho a todos os cultos, eu até louvo, eu até levanto as mãos, eu até oro, eu até tenho a vida de Deus, mas aquilo que Deus espera é que não sejas um ramo estéril. Nós precisamos produzir fruto. Aquilo para o qual Deus nos escolheu, diz lá em Mateus capítulo 5, verso 13 e verso 14, é para sermos sal e sermos a luz de Cristo. O propósito de nós estarmos aqui como igreja não é simplesmente para louvar, não é simplesmente para levantar as mãos, não é simplesmente para estar aqui em todos os cultos. Não é esse o propósito de Deus, porque isso nós vamos fazer para toda a eternidade com Ele. Vamos o louvar, vamos o glorificar, vamos o engrandecer, vamos o levantar como Deus e Senhor. Aquilo que Deus diz é que o propósito de eu estar aqui na terra é para eu ser sal e para eu ser luz de Jesus. É este o propósito de Deus. Nós podemos ver vários exemplos. Ser sal, em 2º livro de Reis, capítulo 2, versos 19 e 22. O sal purifica, sara, faz florescer tudo aquilo que é estéril. A palavra de Deus diz lá em 2º Reis, quando o sal entra nas águas imundas, o sal purifica. E quando nós entramos no meio desta sociedade corrupta, sem Cristo, o objetivo é dar vida. Porque é isso que Deus nos chamou, para darmos vida àqueles que não têm vida em Cristo Jesus. O sal preserva, o sal dá sabor. Diz lá em Marcos capítulo 9, verso 50, o sal não vale nada se perder o seu sabor, não pode temperar nada. Que sabor é este? Gálatas 5:22, o amor de Cristo, a bondade de Cristo, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. Este é o sabor que temos que dar aos outros. Não ser igual aos outros. Ser diferente dos outros é dar sabor à vida dos outros.
E às vezes queremos o amor para nós, a alegria para nós, a longanimidade para nós, o fruto do Espírito para nós, tudo para nós, quando esse fruto é para dar sabor à vida dos outros. É ele não ter alegria e ouvir com alegria e dar. É ele não ter amor, não sentir que alguém o ama e nós com o amor de Deus inundarmos a vida do outro. Porque é que há tantos agora desfiles e é dar um abraço, dá um abraço, dá um abraço. Nós é que temos esse abraço para dar. Nós é que temos o amor de Cristo. Nós é que temos o sabor da palavra de Deus. Nós é que temos a vida de Cristo. Nós é que temos que dar um abraço. Nós é que temos que dar um sorriso, mesmo quando as coisas não estão bem. E às vezes é difícil. E a irmã pode estar a dizer, como é que tu, sendo jovem, estás a dizer uma coisa dessas? Porque eu já passei por circunstâncias muito más. 3 em 3 semanas eu vou fazer tratamento ao hospital. E eu estou aqui pela graça. Porque tudo que vem a nós é pela graça. Não é por nós, é porque estamos ligados. Não é porque eu sinta estar sempre assim, porque às vezes não sinto estar sempre assim. E às vezes não estamos sempre assim. Mas há alguém que está assim como eu, que me faz voltar a estar assim. E por isso é que nós precisamos uns dos outros. E por isso é que nós precisamos estar todos ligados ao mesmo. Com a mesma perspectiva, com a mesma visão, com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo. Para que juntos possamos transmitir este amor, esta alegria perante os outros. Quando os outros não têm domínio e nos querem fazer mal, nós mostramos o domínio próprio que vem de Deus. E às vezes eu na faculdade, eles dizem, como é que tu não reages? Como é que tu não falas? Como é que tu não dizes? Quando tantas vezes eu ouço professores a falar mal do Evangelho, a falar mal de Deus. E eu não me levanto e não reclamo. Eu fico no meu canto. E dizem, porquê que tu não falas? Porquê que tu não reages? Isso não te incomoda? E às vezes vir-me e diz, incomoda. Mas eu não sou o juiz do meu Deus. Ele é que vai fazer justiça. Eu não tenho que defender nada. Ele defende-se por si mesmo. Eu estou ali para mostrar o domínio próprio. Que eu sou filha de Deus. E que digam o que disserem, eu sou de Deus. Tenho lá uma colega que costuma logo desbaratar e falar e dizer e tanto. E às vezes ela fica chateada comigo por eu não reagir. Porque ela sabe que eu sou crente. Apesar de termos de diferentes dominações, nós somos crentes. E diz, como é que tu não reages? Eu não consigo. Sabe, ela tem levado com isso. E eu muitas vezes não consigo fazer mais por causa das reações. Mas eu tenho visto, por causa da minha reação, professores a virem ter comigo para falarmos simplesmente de Deus. Houve um professor meu que chegou no último dia de aulas do ano passado, que virou-se para a turma e disse, vocês querem ser alguém na vida? Vocês querem conhecer a sociedade em que vivemos? Leiam a Bíblia. Querem conhecer a sociedade onde vivemos? Querem conhecer os princípios, regras verdadeiras que nos guiam? Leiam a Bíblia. E ele até hoje me chama Pastor Eclésia. Não sei porquê. Porque ele começou a falar, ele é jesuíta, e começou a falar do Evangelho, e tuma para mal. E eu calei-me, mas depois
parece que foi o Espírito Santo de Deus, não é? Quando o Espírito Santo de Deus fala, e ele começou a dar aquela passagem de Abraão que levava Isaac para o sacrifício. E começou a falar e a falar e a falar e a banalizar a situação. E quando ele não chegou ao fim do relato bíblico, eu pedi licença e disse ao professor, a história não acaba aí. E ele ficou a olhar para mim. Não, a história não acaba aí. É porque nós ainda temos um Deus que supre, um Deus que fala, um Deus que se move, um Deus que não nos deixa, só nos deixa ir até ao limite, mas não nos deixa chegar lá. E foi aí que ele começou a dizer, vocês querem ser alguma coisa? Leiam a Bíblia. Irmãos, porque nós devemos ser influência na sociedade. Não podemos, não quer dizer que agora chegamos ali e começamos a desbaratar e a dizer isto, e tu vais para o inferno, e tu vais para não sei quê, e às vezes nós erramos nessas atitudes. É deixar receber a vida de Deus, e na medida que eu receber a vida de Deus, produzindo na vida dos outros. Nós nunca podemos dar aquilo que não recebemos de Deus. Ser luz. Tito, capítulo 1 e verso 1 diz, fui enviado para trazer fé àqueles que Deus escolheu. E enviar a verdade de Deus que transforma vidas, a fim que tenham vida eterna. Vejam que a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para trazer fé ou para promover fé nos corações dos outros. Nós fomos chamados para gerar fé naqueles que não conhecem Cristo. E a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para enviar ou para anunciar a verdade a fim dos que ouvissem alcançassem vida eterna. Porque o objetivo de Deus é salvar. O objetivo de Deus é transformar. O objetivo de Deus é se mover neste lugar. Mais do que receber cura, é desejar que a minha vida seja vida para os outros. Porque eu doente, ou sem estar doente, eu quero ir para o céu. Agora nós esperamos é que Deus faça, que Deus faça, que Deus faça. E esquecemos do que os outros ainda não têm. E aquilo que Deus nos diz é, não sejas inativo. Não sejas infrutífero. Produz fruto, produz vida na vida dos outros. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 54, verso 1 e verso 3, alarga o espaço da tua tenda e não impeças. Não impeças. Não sejas tu impedimento daquilo que Deus tem para fazer neste lugar. Se não queres estender a tua tenda, a tua vida, se não queres tocar na vida dos outros, não queres ser tu anunciador dos outros, não queres ser tu produtiva na vida dos outros, não impeças que os outros sejam. Porque às vezes, para além de sermos inativos e infrutíferos, ainda impedimos os outros de serem frutíferos e ativos. Não faças assim, não coloques assim, não dirijas assim, não levantes assim a mão, não te assentes assim. E não produzimos vida e não deixamos que os outros sejam ativos e sejam frutíferos. Deus não se esquece de nós. E quando a palavra de Deus habita em nós, tudo aquilo que Deus tem prometido, Deus vai fazer. Não é sermos ativos e frutíferos que vai roubar aquilo que Deus tem para nós. Porque tudo aquilo que Deus tem prometido à tua vida, tu vais alcançar. Porque na medida que eu me entrego, é na medida que Ele vai sarando e eu vou dando.
vai trabalhando e eu vou dando. Abraão, ele percebeu isso. E quando nós lemos lá em Romanos capítulo 4, Abraão não deixou de ser ativo nem produtivo, apesar de estar à espera da promessa de Deus. Ele estava à espera do filho desejado. Sabem, há coisas na minha vida e na vossa vida, provavelmente, que estão à espera há muito tempo. Há coisas que Deus já falou à minha vida há muito tempo que ainda não se concretizaram. Há coisas, certamente, que Deus já falou à sua vida e ainda não se concretizaram. Mas a minha atitude deve ser a atitude de Abraão. Apesar de eu ainda não ver, de eu não alcançar, de eu não tocar aquilo que Deus tem, eu não vou deixar de acreditar, nem ser ativo, nem ser frutífero, porque foi isto para o qual Deus me tem chamado. Vamos ficar de pé. Enquanto o grupo de louvor sobe, eu fui ver no dicionário o que significava dar fruto, ou a importância de dar fruto. E no dicionário corrente que eu vi, dizia que dar fruto é uma figura de utilidade, de produtividade, de algo que é proveitoso. Dar fruto, segundo o dicionário português, é uma figura de utilidade, é uma figura de produtividade, é uma figura de proveitoso. Torna proveitoso aquilo que Deus te tem dado, a vida que Deus te tem dado, e torna-te útil e produtivo na obra de Deus. Enquanto inclinamos as nossas cabeças, e enquanto o louvor começa a ministrar, vamos deixar que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Eu não conheço, como é óbvio, a vossa vida. Nem conheço nada que se passa, circunstâncias que se passam à vossa vida. Mas uma coisa sei, que muitas vezes as circunstâncias que nós estamos a passar e as dificuldades que nós estamos a passar nos tornam muitas vezes inativos e infrutíferos. Porque começamos a pensar em nós mesmos, naquilo que nós necessitamos, naquilo que nós precisamos. Há um tempo atrás e até recentemente estou passando por um problema em que a minha atenção está completamente descontrolada. Uma das noites eu podia ter ficado sem me dar conta. E há coisas que vêm a nós que nós não entendemos. E isso começou-me a tornar e a sentir inativa. Porque pensei, Deus, como é que ainda não trabalhaste ou não fizeste ou não operaste? E houve um tempo, e de vez em quando, porque o diabo sabe, né? Tenho massacrado as minhas irmãs. Porque às vezes quando sentimos que não somos e que não somos capazes, não deixamos que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Isso faz de nós inativos e infrutíferos, porque não entendemos a vida de Deus, nem o querer de Deus, nem o propósito de Deus. E há um tempo atrás, e às vezes, e não muito tempo atrás, inclusivamente com o casamento da minha irmã, que foi a semana passada, e olhando para
para a vida e para as coisas. E disse: Deus, vou ficar só. E senti mesmo só. E apesar delas dizerem que me amavam, que estavam comigo, eu senti mesmo muito só. E há coisas que nós não entendemos, mas que Deus nos faz crescer. E quando eu estava meditando nesta palavra, Deus disse: na tua espera não sejas inativa. Continua a dar aquilo que tens recebido. E eu não sei a circunstância que estás a passar, a angústia que estás a enfrentar, o problema que estás a enfrentar. Mas aquilo que Deus te diz nesta manhã é: espera em mim. Mas nesta espera, mergulha no rio do Espírito. Mergulha naquilo que vem de mim. Deixa-te guiar pelas correntes. As correntes, quando nós caminhamos no rio e a água nos dá pelos tornozelos, nós temos mobilidade, nós temos ação, nós conseguimos, deixamos que o Espírito de Deus faça, mas nós ainda conseguimos reagir. Quando a água chega pelos joelhos, é a mesma situação. A água está lá, o Espírito está lá, a vida de Deus está lá, mas ainda conseguimos agir por nós mesmos. Quando a água nos dá pelos lombos, é mais difícil. Mas ainda temos possibilidade de raciocinar, de fugir ou de avançar. Eu não sei se tu estás nos lombos. Eu não sei se a água do Espírito, a vida de Deus está nos joelhos. Não sei se tens tido sensibilidade e atividade para te mexeres por ti próprio. Mas aquilo que Deus quer é que tu sejas incapaz de te mover por ti. Aquilo que Deus quer é que tu sejas incapaz de pensar por ti mesma, de dirigires a tua vida pelo aquilo que tu achas que é certo. É te deixares guiar pela vida que é e que vem de Deus. E na medida que tu tomares essa decisão, porque dar fruto é o resultado ou a consequência da minha escolha. Da minha escolha de estar ligado. Da minha escolha de eu estar firmado em Cristo. Da minha escolha de eu querer receber aquilo que vem de Deus. O fruto é o resultado da minha decisão, da minha entrega, da minha dependência de Deus. E aquilo que Deus diz é: mergulha, tira os pés da terra, deixa fluir o meu Espírito sobre a tua vida. Não te tornes inativa por teres capacidade de mexer. Não te tornes infrutífera porque tu estás ainda agarrada. Aquilo que Deus quer é mergulha, porque o teu fruto, a tua vida, será alimento. E a tua folha não servirá para queimar, a tua folha servirá de remédio para a vida dos outros. Aquilo que Deus está dizendo é que tudo aquilo que há em ti, quando entregas Jesus Cristo, tudo o que há em ti há vida. Tudo o que há em ti produzirá. Tudo o que há em ti florescerá. Tudo o que há em ti eu não sei, mas todas aquelas mulheres
mulheres que querem receber de Deus. Querem dizer: Deus, eu tenho-me limitado a ficar pelos tornozelos. Deus, eu tenho-me limitado a ficar pelos joelhos. Deus, eu tenho-me limitado a ficar pelos lombos. Deus, eu tenho-me limitado a agir, a querer agir por Ti, mas ainda movendo por mim. Mas quantos nesta manhã querem dizer: Deus, eu quero mergulhar naquilo que vem de Ti. Esta escolha é Tua. A decisão é Tua. O dar fruto é o resultado da Tua escolha. É o resultado da Tua decisão. É o resultado daquilo que Tu queres receber de Deus. Quanto ao teu problema, quanto à tua necessidade, Deus só trabalha na vida dos outros quando a vida entra primeiro em Ti. Então tu vais receber a promessa de Deus, tu vais receber cura, tu vais receber livramento, tu vais receber bênção de Deus, tu vais receber aquilo que Deus tem dado, porque a vida, antes de passar para os outros, a vida passa pelo teu ramo, pela tua própria vida. Por isso, todos aqueles que querem receber, mergulhar no Espírito Santo de Deus, eu convido a virem à frente. Estão aqui irmãs, esposas de pastores. Nós queremos orar convosco, porque nós próprios queremos mergulhar convosco neste rio de amor. Aleluia. Faz-nos mergulhar, faz-nos mergulhar, faz-nos depender de Ti. Torna a nossa vida útil, torna a nossa vida frutífera, que a nossa vida seja de alimento para a vida dos outros, que o nosso fruto seja alimento e que a nossa folha sirva de remédio para aqueles que não Te conhecem. Faz-nos mergulhar, faz-nos receber esta vida que há em Ti, Jesus. Oh, Xandaraia, Sandaraia, Xandarai, Sarabaia, Xondoroia, Sandarai, Sandarabaia, Xondaraia, Sandarabaia, Xondarai. Aleluia, oh, aleluia. Xarabaia, Sandaraia, Xandarai. Todas as
Continuemos a buscar o Senhor. Vamos dar mais um tempinho para que o Espírito de Deus se possa mover. Deixem Deus fluir o seu Espírito. Comecem a louvar o Senhor, a adorar. Abram a vossa boca, não fiquem com a boca fechada, esperando que Deus faça alguma coisa. Mas abram o vosso coração, falem com Deus, deixem o Espírito de Deus se mover. Se for preciso chorar, chorem. Se for preciso confessar alguma coisa, confessem. Digam a Deus aquilo que precisam. Porque aquilo que nós ouvimos, nós precisamos estar ligados. Nós precisamos que o Espírito de Deus flua na nossa vida. Deixem Deus fluir, deixem Deus trabalhar. Amém, aleluia, glória ao Teu nome, Senhor. Nós queremos ser usados nas Tuas mãos. Nós queremos produzir o fruto. Queremos estar ligados, mas queremos que o fruto seja visível na nossa vida. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Há refrigério na presença do Senhor. Há bênção na presença do Senhor. Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. As irmãs que estão aí atrás, orem umas pelas outras. As que estão aqui à frente, orem umas pelas outras também. Amém. Ajuda a tua irmã que está ao teu lado, orando. Amém. Envolvam-se neste tempo e deixem que o Espírito de Deus se mova. Nós somos ramos, nós estamos ligados à videira. Então vamos deixar que Deus se mova. Amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, obrigado, querido Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, obrigado, obrigado. Rabaricatura robarola lashi. Alele bicandero la rabare candere lora la labasita di reconor. Rebiri candere la rabara shara la becandero lo. E rebiri candere la bacciada di reconor la bascendere la condera. Rebiri candere la basciada la becandere la tara la robara la lascia. Alele bicandere la rebiri condere la lasciora la bascita la lai. E rebiri condere la batti di condoro la shora la masha. Arribiri candero rala la basciora la la. Adibi candero la basciora ribi candero la mash. Abri condori la rabari la shora la mati. Alla la bascita de condori de bele la shora bele le candero la lash. Aleluia. Glória a ti, aleluia. Filhinhas, eu vos amei tanto que dei a minha vida por vós. Eu deixei a minha glória porque vos amava, porque eu quis dar fruto para a salvação da vossa alma. Eu sofri, eu sacrifiquei-me, eu perdoei e dei a minha vida por vós, porque eu vos amo. Eu vos amo, mas eu também vos ensinei para dar fruto. E esse fruto estará na vossa vida da maneira que me buscardes. Por isso a minha palavra é clara e eu vos digo: amai, amai aqueles que estão à tua volta. Não fiques queixando que não és amada. Não te fiques queixando de que ninguém te liga. Não te fiques queixando dos outros. Não fiques reclamando dos outros. Mas tu mesmo dá amor. Mas tu mesmo pratica o amor. Mas tu mesmo dá-te de ti própria. Mesmo quando não és amada,
quando não te ligam, procura dar amor. Faz aquilo que eu te mando. Produz fruto na tua vida. E esse manancial de amor eu tenho para dar a cada um que me busca. Tu não podes de ti mesmo, mas perdoa. Dá a tua vida, entrega a tua vida por amor. Perdoa aqueles que te têm feito mal e amos. Este é o fruto que eu peço de vós. Vivei em unidade uns com os outros. Não reclames, mas viva em unidade. Entrega a tua vida para dar aos outros. Ser o fruto que eu peço de ti. Não reclames, mais uma vez eu digo, dá de ti próprio, dá, porque eu tenho mais para te dar. Não fiques como águas estagnadas, mas bebe da água que eu te dou. E então este mundo verá que eu sou Deus, através do amor que vocês demonstrarem uns para os outros e para aqueles que estão caídos na sociedade. Amai-os, orai por eles, dai as vossas vidas por amor. É isto que eu peço de vós. E os outros verão que eu sou Deus e que eu sou amor. Oh, filhos, obedecei e sereis felizes e sereis abençoados, porque obedeceis aos meus mandamentos. Filhinhos, o amor que eu vos dou, amai-vos uns aos outros. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos levantar as nossas mãos numa atitude de gratidão para com o Senhor por aquilo que Ele nos tem falado nesta manhã. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Nós queremos dar toda a honra, toda a glória que a ti pertence, Senhor. E queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela penetra o mais fundo do nosso ser. Senhor, ajuda cada uma de nós a dar o fruto que tu queres, Senhor. Senhor, perdoa o nosso egoísmo. Quando nós nos centramos em nós mesmos. Deus, toma conta das nossas vidas e que nós, Senhor, possamos ser aquilo que tu queres, Senhor. Te agradeço, Senhor, por esta manhã, Senhor, pela tua serva, Senhor, a maneira como ela tem ministrado a tua palavra, como tu a usaste, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu és fiel. Obrigado, Senhor, por cada uma das tuas filhas que está aqui presente, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. As irmãs podem ir para os vossos lugares. Aquele corinho, a Deus toda a glória. Ficam, que é para depois. Amém. Vamos cantar aquele corinho, a Deus toda a glória. Amém? Com gratidão no nosso coração, vamos cantar este corinho, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Amém?